Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Josique Wilson, para quem ainda não me conhece e para quem já me conhece também. E hoje eu vim falar de um dos pioneiros da cirurgia cardíaca, um dos responsáveis pela primeira cirurgia cardíaca aberta do mundo e que foi injustiçado pelo simples fato de ser negro. Se você quer saber mais sobre Vivian Thomas, fica até o final do vídeo e você vai descobrir. J-O-S-I-K-W-Y L-K-S-O-N Josique Wilson. Em 29 de agosto de 1910, no estado de Louisiana, nascia um homem neto de um escravo negro que nunca nem passou pelo curso de medicina e que desafiou o preconceito e a pobreza para se tornar um dos maiores nomes da ciência. Vivian Thomas começou a trabalhar como carpinteiro e passou boa parte da vida trabalhando assim para juntar dinheiro e cursar uma faculdade de medicina. Só que esse sonho foi acabado porque em 1929 teve a Grande Depressão e ele perdeu praticamente todo o dinheiro. Em 1930, ele começou então a trabalhar no laboratório de cirurgia experimental do Dr. Alfred Blalock. E nesse laboratório, o doutor ele abrigava vários cães e nesses cães ele praticava cirurgias que poderiam ser transportadas para os humanos posteriormente. Vivian Thomas ele sempre foi um rapaz muito curioso e, acima de tudo, talentoso. Ele inclusive inventava algumas ferramentas de carpintaria. E bem rapidinho que ele estava lá no serviço dele, ele já começou a auxiliar o Dr. Alfred Blalock nas cirurgias experimentais. Um pouquinho de tempo depois ele já estava fazendo sozinho. Ou seja, um homem que era carpinteiro, começou a trabalhar no laboratório e do nada já estava fazendo cirurgia sozinho. Ele estava exercendo o mesmo papel de um pesquisador de pós-doutorado e mesmo assim recebia apenas como faxineiro. Ah, só um detalhe, nessa época ele só tinha 20 anos. O cara já era bom. O cara era muito bom. Então ele foi continuando os trabalhos lá no laboratório e o Dr. Blalock, junto com ele, conseguiu fazer um estudo extremamente importante sobre a hemorragia e sobre como controlar essa hemorragia. E essas medidas que eles propuseram ajudaram a salvar vários soldados americanos no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que o Dr. Alfred Blalock fosse colocado como chefe de cirurgia do Hospital John Hopkins, que é um dos mais conceituados do mundo. Só que Blalock foi pra lá e disse, seguinte, eu posso até ser chefe disso aí, mas eu não vou ser meu amigo Vivian Thomas. Então, ele foi pra lá, só que Vivian Thomas foi junto. E Vivian Thomas passou a ser o único negro do Hospital John Hopkins que não era faxineiro e o único negro que usava jaleco. Não precisa nem dizer o quanto alvoroço isso gerou naquela época, né? Mas as contribuições dos dois à medicina não se restringiu a isso. Os dois foram responsáveis pela primeira cirurgia cardíaca a céu aberto do mundo, mas Vivian Thomas teve um papel especial nisso. Para quem não sabe, uma cirurgia cardíaca a céu aberto é aquela que a gente opera o coração por dentro. A primeira cirurgia cardíaca havia sido feita em 1896 com uma criança que levou um tiro no coração. E aí precisou suturar. Mas ele não chegou a adentrar no coração. Então não foi considerada como uma cirurgia a céu aberto. Lá na época, nas décadas de 30, 40, os bebês sofriam com uma síndrome chamada de síndrome do bebê azul. Na verdade, até hoje sofrem, né? Mas naquela época estava se tornando uma coisa tão grave que a doutora Ellen Taussig foi atrás do Dr. Alfred Blalock e sugeriu que ele pudesse fazer alguma cirurgia que corrigisse esse defeito. Aqui eu vou dar uma pausazinha para explicar mais ou menos o que é a síndrome do bebê azul. A síndrome do bebê azul é causada pela chamada tetralogia de Fallot. Eu não vou aprofundar muito, mas olha só. Bom, esse aqui é o coração normal. Esse aqui é o coração com a tetralogia de Fallot. Se vocês perceberem, eu vou circular aqui, o coração com tetralogia de Fallot tem 4 alterações que o coração normal não tem. O nome já diz, tetra é 4, né? Essas 4 alterações foram originadas em virtude de malformações que aconteceram ainda dentro do útero. E essas 4 alterações fazem com que o bebê fique azul. Por quê? Porque elas diminuem a oxigenação dos tecidos e diminuem a eliminação de gás carbônico. Então a gente pega o oxigênio do ar e a gente expele gás carbônico. No caso dessa alteração, a gente vai até pegar o oxigênio do ar, mas o coração não vai conseguir bombear ele para os tecidos e a gente não vai conseguir expelir o gás carbônico. Então isso dá uma aparência azulada da pele. Então a doutora Ellen Taussig estava querendo resolver isso aí logo e foi atrás de Blalock, que era um grande cirurgião na época.
Blaylock então encarregou Vivian Thomas da seguinte tarefa. Ele ia tentar reproduzir a tetralogia de Fallot nos cães que tinha lá no laboratório, e depois que ele reproduzisse, ele ia tentar corrigir em laboratório. Então o Vivian Thomas passou 2 anos trabalhando, feito um fresco, e aí ele conseguiu finalmente, após fazer cirurgia em 200 cachorros diferentes, reproduzir 2 dos 4 defeitos da tetralogia de Fallot. Inclusive a cachorra que ele conseguiu fazer está pendurada lá no John Hopkins até hoje. E aí quando ele fez isso, ele conseguiu reverter o defeito. E aí chegou para Blaylock e falou: Ei bichão, se liga, ó, eu consegui reproduzir 2 aqui, e aí eu consegui reverter. Será que a gente não pode fazer no criança? Tá bom, bora fazer no criança. Blaylock só tinha participado de uma dessas 200 cirurgias que Vivian Thomas fez. Então Blaylock resolveu operar uma criança que tinha a tetralogia de Fallot. Agora o problema é que Blaylock, ele não sabia exatamente a técnica que usava para operar. E Vivian Thomas também não podia entrar na cirurgia por questões raciais, né? Então o que é que aconteceu? Blaylock operava e Vivian Thomas subiu no escadinho atrás de Blaylock e ficava dizendo o que é que ele deveria fazer. Ah, um detalhe, os instrumentos da época não eram adaptados para essa cirurgia, mas Vivian Thomas fez questão de adaptar. Então ele ficou lá no ouvido de Blaylock. Ei, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. E ele fez, só que o primeiro paciente morreu. Depois eles tentaram fazer a mesma cirurgia em uma paciente de 11 anos, dessa vez com muito sucesso. E depois fizeram em outro paciente que também teve muito sucesso. E aí foi aquele negócio na época, né? Conseguiram mexer no coração, deu certo e tal, e pronto. Aí todo mundo ficou famoso. E hoje ninguém mais tem medo de mexer no coração. E até hoje a gente faz a cirurgia de Blaylock-Taussig para a tetralogia de Fallot. Mas espera aí, deu coisa errada. Cirurgia de Blaylock-Taussig? Cadê Vivian Thomas no meio dessa história? Exatamente. Vivian Thomas não foi creditado pelo que ele fez. Um dos maiores cirurgiões que a medicina já viu, ao ponto de Blaylock dizer que a cirurgia dele parecia ter sido feita por Deus. Um dos maiores nomes da ciência, um dos homens mais revolucionários que existiram na história, não foi creditado pelo simples fato de ser negro. Enquanto Blaylock recebia prestígio social, científico e financeiro internacionalmente, Vivian Thomas continuava recebendo como faxineiro. E apenas em 1976, 32 anos depois da cirurgia ter sido feita, ele recebeu o título de doutor pelo Hospital John Hopkins. A partir de então, várias pessoas têm revivido o grande homem que Vivian Thomas foi. Inclusive, ele continuou trabalhando no John Hopkins, mesmo após a falta de reconhecimento, e treinou vários cirurgiões cardíacos que até hoje são conhecidos lá nos Estados Unidos e que vangloriam Vivian Thomas como se ele fosse o deus da cirurgia cardíaca. E talvez seja mesmo, né? Já diria Blaylock. Agora, Blaylock também era um cirurgião brilhante. Os dois eram cirurgiões brilhantes. Blaylock defendia Vivian Thomas com unhas e dentes, mas mesmo assim não dava o reconhecimento que ele merecia. É o famoso dar com a mão e tira com a outra. A história de Vivian Thomas é contada no filme Quase Deuses, que é uma tradução meio ruim, mas que conta de uma forma bastante detalhada tudo o que Vivian Thomas viveu. Gostaram, pessoal? Se sim, dêem um gostei. Se não, sintam pena de mim e dêem um gostei também. Se inscrevam e ativem o sininho de notificações, porque assim que eu postar um novo vídeo, você será notificado e aí você vem aqui e confere. Valeu!